Boa noite, pessoal. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui com a permissão de Deus para propagar a palavra de Deus a todos nós que temos passado por esse momento de isolamento social, onde não estamos podendo nos reunir nas igrejas locais. Eu quero agradecer a todos que têm compartilhado, têm abrido sala, têm enviado o link, porque esse é o nosso objetivo, é o objetivo de propagar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus a todas as pessoas, para que elas possam ter o privilégio de poder servir a Cristo, um Cristo verdadeiro, um Cristo salvador, um Cristo que realmente possa modificar a sua vida. Hoje nós temos aqui com a gente o nosso irmão Álvaro, aqui da igreja local do Jardim Portinari, e ele vai estar trazendo a mensagem bíblica hoje. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm disponibilizado o seu tempo e ter se descolocado até aqui para poder estar fazendo essa live. Então agora eu passo para vocês o nosso irmão Álvaro. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesta noite. Mais uma vez é um prazer poder anunciar mais uma vez a palavra, a mensagem de Deus aos vossos corações. Eu queria ler um versículo na carta de Judas, o versículo 22. Judas ele diz assim: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando do fogo. A palavra de Deus ela contém muitas expressões, que merecem a nossa atenção. E uma delas é esta aqui, nós temos no Velho Testamento, no livro de Amós, ele diz: prepara-te para encontrar-te com o teu Deus. E quando o profeta ele fala a respeito disso, é porque é possível, que nem todos estão preparados para encontrar com Deus. Nós sabemos que todos nós um dia vamos ter este encontro para a vida eterna, a salvação, ou talvez para a vida eterna na perdição. Mas, sem dúvida, um dia nós vamos encontrar com Deus e nós precisamos, então, enquanto estamos vivendo aqui, ser preparados para encontrar com Ele. E dentre várias as expressões, nós temos esta aqui também, quando Judas, ele era um meio-irmão do Senhor Jesus. Judas, ele fazia parte, da família de José e Maria. E Judas, ele entendeu, a respeito de salvação, a respeito da vida eterna. E quando ele escreveu estas palavras e Deus permitiu que deixasse registrado aqui, ele está como que falando com pessoas que já têm a vida eterna, já é salvo, já desfruta da esperança com Deus na eternidade. Ele está dizendo assim: olha, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Esta palavra compadecer quer dizer ter compaixão, quer dizer condoer-se, quer dizer pôr no lugar do próximo e avisar estas pessoas para que de fato eles não vivam durante as suas vidas aqui na dúvida. Dúvida não é algo bom, Você sabe disso. Estar em dúvida em qualquer sentido não é uma condição confortável. Enquanto a gente não toma uma posição, uma decisão
durante aquele tempo de dúvida, né, nós ficamos um pouco desconfortados. A dúvida, ela compromete o nosso futuro. Uma pessoa talvez que vai fazer uma faculdade, ela não tem tanta certeza se é aquilo que ela quer, né? Talvez ela estuda 5, 6 anos, mas durante o percurso daquele curso ela tem dúvida, e quando chega o tempo da formatura ela até forma, mas ela não consegue desenvolver aquilo que de fato ela queria. Aquilo não era uma decisão definida, né? Então, dúvida não é bom em todos os sentidos. No casamento, quando alguém vai ter um relacionamento, estar com dúvida, é melhor não casar. Quando talvez alguém vai fazer uma viagem e tem dúvida em relação a um caminho, é melhor não ir, é melhor informar direito, né? Em relação a uma mudança e muitas outras coisas. E Judas, então, ele está pensando em alguém que está vivendo na dúvida em relação à sua alma, em relação à sua eternidade, em relação à sua vida futura, além desta que nós estamos vivendo. E ele, então, está dizendo para aqueles que já tinham certeza de salvação, certeza de vida eterna, ele está dizendo: olha, vocês devem compadecer de alguns que não têm esta certeza. E prezado ouvinte que está nos ouvindo hoje, que tem ouvido essas mensagens de evangelismo durante longos dias, né? Especialmente neste tempo, quando nós estamos usando a tecnologia para falar com as pessoas, chegar até as pessoas, né? Uma das razões de nós fazermos isso de fato estar compadecido, estar condoendo de pessoas que ainda não têm certeza de salvação, estão em dúvida. E então Judas, ele está aconselhando, e nós estamos aqui nesta noite pensando, né, que é possível que você está ainda em dúvida, não tem certeza de salvação, de vida eterna. E por isso, então, nós queremos falar com você nesta noite. É possível que você está como que num labirinto, né? Sem saber por onde prosseguir. Mas eu queria que você pensasse comigo pelo menos 3 coisas nesta noite que nós não podemos ter dúvida. A primeira coisa que eu queria que você soubesse, talvez você já até sabe, mas a primeira coisa que nós precisamos saber e que nós não podemos ter dúvida é sobre a questão do pecado. Pecado, meu amigo, não é brincadeira. Pecado é algo que existiu desde o princípio da humanidade, e isso continua impregnado nas vidas das pessoas, né? Na vida das pessoas. A palavra de Deus fala que todos pecaram, Romanos 3:23. A palavra de Deus fala que, de fato, nossos primeiros pais, né, lá no início, eles cometeram o pecado por prática. Mas a palavra de Deus, ela ainda continua dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim a morte passou a todos os homens. Embora talvez você diz, olha, eu não peco, mas é preciso nós sabermos que por natureza nós somos pecadores, nós já nascemos, herdamos esta, eu diria, uma das maiores doenças. Nós estamos vivendo neste tempo onde está sendo mencionado nas mídias a maior enfermidade possivelmente em todo o planeta Terra, o Covid-19. Mas é importante nós lembrarmos que a maior enfermidade que existe em todo o planeta Terra, desde o início que o ser humano pôs os pés nesta terra, é a enfermidade
do pecado, a doença do pecado. É uma doença que, de fato, ela gera morte. Primeiro, gera a morte espiritual. Foi o que o homem experimentou desde o início. Quando ele pecou por prática, ele experimentou a morte espiritual, a separação de Deus. Deus disse: olha, é impossível nós convivermos assim. E a palavra de Deus diz que Deus o expulsou daquele lugar que Deus o tinha feito para relacionar e conviver com Deus. Depois, o pecado também ele gera a morte física. E se nós, durante estarmos vivendo aqui nesta terra, não resolvermos a questão da morte espiritual, nós vamos experimentar para toda a eternidade a morte eterna. Então, nós não podemos ter dúvida em relação à questão do pecado. O pecado gera morte, morte espiritual, morte física. E futuramente, se isso não for resolvido, enquanto nós estamos aqui ainda nesta terra, a pessoa vai experimentar a morte eterna. O salário do pecado é a morte. Nós não podemos ter dúvida em relação a isso. E a palavra de Deus fala que, de fato, Deus ele quer resolver isso. Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, faz separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia fala que o pecado, ele torna nós como mortos em nossos delitos e pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz, ele dá vida, mas quando a pessoa está mortos em seus delitos e pecado, o pecado ele gera a ira de Deus. Deus está irado com o pecado. Então é interessante nós pensarmos nisso. Nós não podemos ter dúvida na questão do pecado. O apóstolo João, escrevendo o livro de Apocalipse, ele falou de um tempo futuro. Quando uma pessoa ele vive aqui neste mundo, ele não leva em consideração esta questão do pecado, ele deixa para depois. Mas a Bíblia fala que essa pessoa ele vai se encontrar com Deus num lugar chamado trono branco. E a Bíblia diz que naquele lugar está sentado sobre ele, naquele trono está sentado sobre ele a pessoa, provavelmente do Senhor Jesus. E diz que cuja a presença do Senhor Jesus, a terra e o céu não vai fugir. Ali, João ele pôde, por aquela visão, ver todos os que já tinham experimentado a morte espiritual e também a morte física. Tanto grandes como pequenos estavam diante do trono. E diz a palavra de Deus que naquele dia os livros são abertos. Há ali o livro da vida. E os mortos são julgados pelas coisas que estão escritas nos livros. É possível que alguém vai estar neste lugar, e vai ter ouvido várias vezes a mensagem do Evangelho, vai ter ouvido várias vezes a respeito da questão do pecado, e ele não levou tão a sério a respeito este assunto, e ele deixou para depois. E naquele dia do julgamento, este livro vai ser aberto, e ali ele vai poder ver as oportunidades que ele teve. E a palavra de Deus diz que diante daquela situação, a morte e o inferno, diante daquela situação,
deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E a Bíblia então fala deste lugar como sendo a segunda morte. Aquele que não foi escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Ele viveu a sua vida aqui durante o seu tempo, não preocupando com a questão do pecado. Talvez não levava tanto a sério. Mas Judas está dizendo: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Eu queria que você nesta noite lembrasse e entendesse que nós não podemos ter dúvida em relação ao pecado. O pecado leva à morte espiritual. E se isso não for resolvido enquanto você está aqui, você vai experimentar na eternidade uma morte eterna, longe da presença de Deus. Em um lugar não agradável, mas em um lugar onde a palavra de Deus, diz que é um lugar de pranto, de desespero, um lugar de sofrimento. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta no capítulo 3, ele diz que os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra estão reservados como tesouro e guardado para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Perdição dos homens ímpios. Mas o nosso objetivo é que você não vá para este lugar. Que você entenda a sua questão, a questão do seu pecado. E lembre-se, é sério, gera separação eterna da presença de Deus. Mas eu queria que nós pensássemos em um outro ponto nesta noite. E um outro ponto que também você não precisa continuar na dúvida. O outro ponto, prezado ouvinte, que eu queria que você pensasse é que em Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser livres eternamente daquele lugar de condenação, daquele lugar de juízo, daquele lugar de sofrimento. O Senhor Jesus Cristo, Ele quando veio aqui neste mundo, Ele se fez homem. E a palavra de Deus fala que Deus fez cair sobre Ele toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado. E o Senhor Jesus Cristo, quando Ele foi na cruz, você sabe da história, uma história verídica, uma história verdadeira. Quando o Senhor Jesus Cristo Ele foi na cruz, Ele foi unicamente, exclusivamente para resolver a questão do nosso pecado. Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. O Senhor Jesus Cristo, Ele leva o homem a ser livre das consequências do pecado, ser livre da morte eterna da sua alma. Portanto, nesta noite nós queremos anunciar Cristo. Nós queremos anunciar que é possível você ser livre, você ser salvo. Você não continuar na dúvida em relação se você vai ser no futuro uma pessoa salva ou não. O que precisa é você entender que você é um pecador. E em segundo lugar, você precisa entender que Cristo, Ele veio aqui neste mundo para resolver a questão do pecado. A questão do pecado. João capítulo 3, versículo 36 diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. A palavra de Deus ela é bem clara, prezado ouvinte. Você precisa ter Cristo. Por Ele você tem a vida eterna.
E a palavra ela é bem enfática em dizer tem, no presente, é hoje. Você não precisa esperar a solução deste problema do pecado para frente. Você pode experimentar isso hoje, né? Quem provê a vida eterna é Jesus, é o Filho de Deus. João ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ele não deseja que nenhum pereça. A Bíblia diz que Deus ele não tem prazer na morte eterna do ímpio, daquele que não preocupa com a situação do pecado. Deus não tem prazer com isso. Deus não quer que as pessoas pereçam. E por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma maneira tal que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais importante, de mais precioso, que foi o seu Filho, o Senhor Jesus. E o que eu queria então que você não tivesse dúvida que em Cristo você pode ser salvo. Você pode ser livre da condenação eterna. A Bíblia não apresenta uma igreja, a Bíblia não apresenta uma maneira como obras, como dar, como ofertar, mas a Bíblia apresenta unicamente a pessoa de Cristo como a solução das consequências do pecado. A condição é crer em Cristo. Quem crer será salvo. 1 João capítulo 5, versículo 10, diz aqui a palavra de Deus: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. E aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Deus deu Jesus para vir aqui neste mundo, para que eu tenha a vida eterna. E a condição é eu crer no Senhor Jesus. O apóstolo João, ele foi muito contundente em dizer várias palavras, né? Ele diz: olha, eu estou escrevendo estas coisas para que vocês saibais que vocês têm a vida eterna. E ele então continua dizendo: a vida eterna está em Cristo, no Filho de Deus. E quem crê no Filho tem a vida eterna. E além do mais, prezado ouvinte, ser livre das consequências do pecado está à disposição de todos. Está à disposição a todos os que crêem. Então você não precisa ficar em dúvida. Você precisa ter certeza. Quem crê tem a vida eterna. Certeza. Mas por um outro lado também, a Bíblia ela não deixa dúvida. Ela diz o seguinte: o que todavia mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A Bíblia não quer que pessoas continuam vivendo aqui neste mundo em dúvida. Quem crê tem, mas quem não crê, quem vira as costas, quem age tem atitude de rebeldia, né, contra a mensagem da palavra de Deus, a Bíblia é bem categórica em dizer: não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus está revoltado, irado com o pecado.
E o pecado ele não fica impune, meu amigo. Se você não aceitar o que Cristo fez em relação a tomar sobre si os nossos pecados, você vai sofrer as consequências dele na eternidade. Aquele que não crê no Filho não verá a vida. Romanos capítulo 10, versículo 11 diz assim: todo aquele que nele crê não será confundido. Essa palavra quer dizer não vai continuar tendo dúvida. Infelizmente há muitas pessoas envolvidas com igrejas, com religião, né? E a gente conversa com essas pessoas e a gente percebe quanto essas pessoas estão confundidas, né? Não tem certeza, estão em dúvida em relação a um assunto tão sério, tão importante, que é o assunto de salvação. A gente pergunta talvez para as pessoas: olha, quem você pensa em relação a salvação, a ser um salvo? As pessoas várias dizem para a gente: olha, isso somente Deus sabe. Eu somente vou saber disso na eternidade. Meu amigo, isso é viver na dúvida. Isso é viver uma vida confundido, né? Infelizmente, a maioria das igrejas aqui nessa terra, o que tem feito com as pessoas é deixar as pessoas confundidas. Porque elas não apresentam o verdadeiro evangelho, a verdadeira salvação. Muitas das vezes apresenta um evangelho que não salva, um evangelho que não livra as pessoas da consequência do pecado. Um evangelho que fala somente de prosperidade, né? De sentimentalismo, de você ser livre de coisas terrenas. Não, a palavra de Deus está pensando em uma coisa mais séria, de você ser livre de uma coisa triste, eterna. Consequência do pecado, morte eterna, separação eterna da presença de Deus. Mas Judas está dizendo: olha, vocês devem compadecer destes. E meu amigo, a mensagem desta noite é uma mensagem de compaixão. Nós estamos realmente condoendo com a sua situação. Se você ainda está vivendo neste mundo, pensando em relação às coisas espirituais como vivendo em um labirinto, em dúvida, não tenha dúvida. Se você quer ser salvo, se você quer ser livre das consequências do pecado, nós te convidamos, você nesta noite, a vir e crer, confiar, descansar na pessoa de Cristo. Todo aquele que nele crê não será confundido, não vai continuar vivendo na dúvida. Você não pode ter dúvida, meu amigo, quanto à sua salvação. Você não pode ter dúvida quanto à sua conversão. Talvez até um dia você tenha feito algum pacto, podemos dizer assim, ou você até tem tido uma conversa com Deus, né? Mas uma conversa talvez sem entendimento, sem uma orientação bíblica, e os dias têm passado, e você percebe que parece que tudo caiu na mesma. Meu amigo, nós não podemos ter dúvida quanto à nossa conversão. Uma pessoa salva, a Bíblia fala que essa pessoa ela nasceu de novo. Uma pessoa que é salva é uma pessoa que tem uma vida nova. O apóstolo Paulo ele foi bem claro também, ele não quis deixar as pessoas em dúvida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas passou, aquilo que era do velho homem, né? Ela não pode continuar presente nesta nova vida. Esta pessoa ela é transformada.
Esta pessoa, ela agora tem uma convicção de vida eterna. A eternidade para ele não é mais algo como que um terror, né? Porque quando nós falamos de pecado, consequência de pecado, falamos de inferno, falamos de trono branco, falamos de que aquele que não for achado escrito no livro da vida, este será lançado no lago de fogo. Isso talvez cause terror. E de fato isso deve causar preocupação. Mas quando nós falamos de alguém que tem vida eterna, é uma pessoa que de fato ela tem convicção, ela tem certeza, ela não teme o futuro. Essas situações que nós estamos vivendo, né? Uma doença, um vírus que nunca experimentamos as consequências de tamanha medida. Mas o salvo, aquele que realmente é salvo, aquele que realmente tem certeza da vida eterna com Deus, ele não teme o futuro. Ele está descansado porque ele não tem dúvida. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois sei que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo ele estava dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso. Ele vai guardar esta minha confissão. E Ele vai saber de que naquele dia, na eternidade, de fato eu criei nele. E eu tenho a vida eterna. Deus é o Deus onipotente. Ele tem poder para nunca mais esquecer da sua conversão, das suas palavras que você fala para Deus e também daquilo que realmente aconteceu no seu interior. Eu não me envergonho, eu sei em quem eu tenho crido e estou certo. Paulo também escrevendo aos Romanos, ele diz: olha, ninguém vai separar eu do amor de Cristo. Não é angústia, não é tribulação, não é enfermidade, não é fome, não é nudez, não é perigo, não é espada, não é a morte física. Paulo ele sabia que durante a sua vida aqui ele estava entregue a estas situações adversas que a vida proporciona para nós. Enfermidade, doença, né? Muitas das vezes não tendo muito o que comer, o que beber, o que vestir, né? Ele falou: olha, nós somos entregues todos os dias a estas situações, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o salmista, no Salmo de número 40, versículo 4, ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Bem-aventurado aqueles que põem a sua confiança no Senhor. Esta palavra aventurado fala de uma pessoa feliz, né? E uma pessoa que agora de fato não está mais na dúvida, não está mais na incerteza. Meu amigo,
A nossa mensagem, a mensagem de Deus a você nesta noite, né, é que você escolha Jesus, né, confia nele, descansa no sacrifício que ele fez na cruz de Calvário em nosso lugar e viva a experiência desta nova vida aqui neste mundo. E está certo de que no futuro você pode de fato experimentar também desta vida para toda a eternidade. Você tem a escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer direito de escolha. Nós somos livres para escolher continuar na dúvida ou viver na certeza. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Que Deus possa te abençoar, que você possa escolher, né, a ter de fato o Senhor Jesus, Ele fazer parte da sua vida, você ser transformado pelo poder da cruz e viver de fato como Paulo diz, né, uma nova criatura que possui, né, uma transformação real na sua vida. Eu quero orar nesta noite por você e pelas palavras que foram apresentadas, que de fato, se você ainda não tem certeza, que você possa nesta noite ter certeza de vida eterna por confiar tão somente no Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, nós damos graças pela Tua palavra, damos graças pelos Teus servos que no passado já preocupava com pessoas que estavam vivendo não tendo certeza da vida eterna. Damos graças por Judas, este que de fato condoía pelas situações das pessoas e queria também que pessoas salvas pudessem ter a mesma atitude, compadecer daqueles que estavam na dúvida. E nós, ó Pai, temos apresentado nesta noite algumas coisas que de fato pessoas não podem ter dúvida. A questão do pecado leva para longe de Ti, mas também damos graças pela questão da vida do Teu Filho, do sacrifício do Teu Filho. E damos graças porque os apóstolos podiam dizer que aquele que tem o Filho tem a vida. E que de fato pessoas possam nesta noite ter certeza de ter a vida eterna por tão somente confiar no Senhor Jesus Cristo e desfrutar deste livramento, deste perdão e estar, ó Pai, vivendo aqui neste mundo como novas criaturas, não temendo o futuro, mas confiando tão somente que aquele que nos salvou, Ele é poderoso para guardar e fazer com que nós podemos desfrutar dessa salvação tanto no presente como também na eternidade. Nós te pedimos e nós oramos confiados no Teu Filho, mais uma vez dando graças. Amém. Amém. Que mensagem maravilhosa, né, pessoal? Que esclarecedora, uma mensagem que faz a gente pensar e refletir sobre essa atitude de Judas, se compadecendo, se preocupando com as pessoas que ainda não tinham essa certeza de salvação, a qual às vezes as pessoas hoje não entendem como a gente consegue, como a gente pode, fala de boca cheia, eu sou salvo, eu tenho convicção disso. E eles às vezes até confundem, acham que é arrogância da gente, prepotência dizer isso, mas não é, a palavra de Deus nos garante isso. Se você ainda não teve esse privilégio de ter essa certeza, entre em contato com a gente, com os irmãos que
tem irmãos capacitados para te guiar diante da palavra de Deus, o caminho para você ter essa certeza. Não pela sua opinião própria, não pela doutrina da igreja, mas sim pelo que a palavra de Deus nos retém ali, nos mostra, nos dá essa certeza. Eu quero agradecer a todos os irmãos de todas as cidades vizinhas, como Uberaba, pessoal lá de Santa Vitória tem nos acompanhado, pessoal lá de Jacaraú, muito obrigado mesmo por estar nos ajudando a compartilhar a palavra de Deus, nesse momento que a gente estamos passando por essa situação. Pessoal lá de São Joaquim da Barra, pessoal de Piracicaba, pessoal de Bebedouro, muito obrigado. E sendo assim, da permissão do Senhor, amanhã, nesse mesmo horário, através desse link do Movimento dos Irmãos, estaremos aqui para mais uma vez propagar a palavra de Deus. Mas a oportunidade é hoje, o dia da mudança é hoje. Tenha isso em mente, pois amanhã pode ser tarde. A gente não tem certeza do amanhã. Essa incerteza nos faz crer em Cristo e ter a certeza que hoje eu posso ser salvo. Que todos tenham uma boa noite e, sendo da permissão de Deus, amanhã estaremos aqui. Boa noite a todos e até amanhã.